Vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Esta é a 10ª obra da carne e essa é a primeira de nível relacional. Nós já vimos algumas obras da carne, né? Nós já vimos de nível moral, né? Impureza e prostituição. Nós vimos também de nível espiritual, né? Que é idolatria e feitiçarias. Nós vimos de nível temperamental, que são inimizades, porfias, ciúmes e iras. E hoje nós veremos as obras da carne de nível relacional, que é discórdia. Depois nós veremos, né, dissensões, facções e invejas, né? Então nós vamos ver hoje a 10ª obra da carne de nível relacional, chamado discórdias, né? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então, amados, hoje nós vamos ver aqui um pouco sobre a discórdia, o que a Bíblia nos ensina, nos mostra dessa obra da carne chamada discórdia, que também pode ser traduzido no original por egoísmo, né? 3, 1 e 2. Então, amados, esse quarto tipo de obras aqui da carne, que é o de nível relacional, estão ligados ao nosso relacionamento com as pessoas. E como servos do Senhor, nós precisamos ter um testemunho de vida exemplar em nosso relacionamento com as pessoas. A discórdia, amados, podemos dizer assim, ela é algo natural nas pessoas, pois cada um de nós temos opiniões. Mas isso não pode ser obstáculo para as nossas vidas cristãs. As obras da carne, como aqui nós vamos ver a discórdia ou o egoísmo, atrapalham os relacionamentos. E aqui em Gálatas 20, a palavra do texto aqui, que é traduzido por discórdias, pode ser traduzido por ambição, egoísmo ou rivalidade, não é? Então essa mesma palavra que o nome é eritheia, que é escrita no grego, ela pode ser traduzida por ambição, egoísmo ou rivalidade, como também discórdias. Então, trazendo esse sentido aqui de ambição, egoísmo ou rivalidade ou discórdias, nós vamos ver que o sentido, amados, desta palavra é a busca pelos seus próprios interesses, que vai causar conflito entre as pessoas. Nós vivemos numa cultura capitalista que faz com que as pessoas cada vez mais sejam egoístas e utilitaristas, né? Que palavrão, né? Parece que as pessoas são tratadas como descartáveis. Egoísmo ou discórdia é uma obra da carne que leva ao individualismo e muitas vezes até a falta de amor. O egoísta ou aquele que vive sempre com espírito de rivalidade ou de discórdia, o seu eu está acima de tudo.
a ponto de, numa conversa, sempre falar a palavra eu tantas vezes, que demonstra estar em primeiro lugar na sua vida o egoísmo. Esta palavra, amados irmãos, ela desvaloriza o ser humano como se fosse uma mercadoria. Porque a discórdia, o egoísmo, a ambição e a rivalidade, a tendência dela é desvalorizar mais o seu próximo. E como nós lemos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, uma das coisas que ele menciona aqui, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, em primeiro lugar ele mostra que os homens serão egoístas, ambiciosos, podemos dizer, cheios de rivalidades, cheios de si, né? Então, amados, nós podemos ver aqui que Paulo diz que nós devemos o quê? Mortificar as obras da carne, tanto em Gálatas como em Colossenses capítulo 3. Então, como vencer a discórdia, o egoísmo e muitas vezes a ambição ou a rivalidade que talvez exista ainda dentro de nós? Como eu falei, discórdia, ambição, egoísmo, rivalidade é algo natural no ser humano. Porque nós temos opiniões diferentes uns dos outros. Mas nós, como cristãos, nós devemos ter um controle e buscarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina para, como eu falei, nós termos relacionamentos saudáveis como cristãos aqui neste mundo. Então, nesta noite, nós vamos ver, pelo menos, ou aprender na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, algumas recomendações para vencermos as discórdias, ou o egoísmo, ou as rivalidades, ou ambição, talvez, que exista ainda lá no fundo da nossa alma. E eu quero dividir em 3 pontos a mensagem desta noite. Nós devemos, em primeiro lugar, seguir o exemplo de Cristo, nós devemos buscar a sabedoria de Deus e nós devemos desenvolver o amor de Deus que foi derramado em nossos corações para vencermos esta obra da carne chamada discórdia ou egoísmo, rivalidades, ambições que haja talvez ainda nos nossos corações. Então, em primeiro lugar, eu quero que os irmãos abram aí um texto para nós vermos, primeiramente, que nós, para vencermos o egoísmo, nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Abram comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Deixem aí aberto. Eu vou ler o versículo 3, que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, Paulo aqui está escrevendo aos filipenses, lamentando que aí na igreja de Filipos haviam pessoas pregando o evangelho por discórdia e de forma que não era sincera. Estavam buscando aquilo que era só próprio deles e não propriamente o que era de Jesus Cristo. Veja o que é que ele diz aí no versículo 17 do capítulo 1 de Filipenses. Veja só. Filipenses 1, versículo 17. Eu vou ler do 15 em diante. Do 15 até o 17. Vejam só. Alguns,
Proclamam a Cristo por o quê? Por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, aqueles quem? O que ele falou anteriormente, pregam a Cristo por quê? Por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Então, amados irmãos, por isso que ele vai escrever aos Gálatas lá, dizendo que discórdia, ela é uma obra da carne. E os crentes aqui de Filipos, eles estavam pregando o evangelho não de forma sincera, mas insinceramente, tão somente por discórdia. E como eu disse, a palavra discórdia aí pode ser traduzida por ambição, egoísmo ou rivalidade. Então, na igreja de Filipos estava acontecendo isso. E Paulo vai mostrar que não foi assim que eles aprenderam de Cristo, não foi assim que Paulo ensinou aos filipenses, mas ele vai mostrar que nós devemos deixar de lado essa obra da carne, discórdia, rivalidade, ambição ou rivalidades. E ele vai mostrar aqui, não é, um relato maravilhoso sobre a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo, como a exemplo a ser seguido por todos nós, deixando de lado toda discórdia, toda ambição, todo o egoísmo e todas as rivalidades que talvez possam existir dentro dos nossos corações, principalmente quando estivermos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quais foram? Nós vamos ler aí o exemplo de Cristo, as atitudes que Paulo vai relatar aqui, tomando assim por base o texto aí de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo número 11. Em primeiro lugar, Paulo diz que nós devemos ter sentimentos positivos e pensamentos bons no nosso relacionamento quando pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que isso servirá de bom testemunho para o nosso próximo. Veja o que é que ele diz aí, olha. Filipenses 2, versículo 1 e o versículo 2. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que o quê? Que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, amados, aqui Paulo vai mostrar para os cristãos de Filipos que o comportamento deles estavam totalmente contrário àquilo que ele ensina aqui nesses versículos aqui que nós lemos. Nós devemos ter sentimentos positivos na nossa convivência como cristãos. Nós devemos ter pensamentos bons. Por quê, amados? Uma pessoa que não é egoísta, uma pessoa que verdadeiramente anda em humildade, ela sempre vai esperar sempre o melhor dele e das pessoas também. Mas também uma pessoa que é humilde, também sempre vai pensar coisas boas e nunca vai estar pensando coisas más, tanto dele, das suas atitudes, do que ele está fazendo, do que ele está testemunhando de Cristo, do que ele está pregando o Evangelho, como também do seu próximo e principalmente dos seus irmãos. Mas o que estava acontecendo ali em Filipos, estavam pregando até o Evangelho com discórdia um dos outros, de forma que não era sincera.
Então, amados, aprendamos isso, que sejamos pessoas verdadeiramente humildes, amados. Esperar sempre o melhor de nós e do nosso próximo, dos nossos irmãos. Estarmos sempre pensando coisas boas, coisas positivas, para que o progresso do Evangelho, ele se propague cada vez mais para a glória do nosso Deus. Mas também no versículo 3, veja o que é que ele vai mostrar. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, quer acabar a discórdia? Quando estivermos fazendo tudo ou qualquer coisa, não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um ou outro superiores a si mesmo. Então, amados, a pessoa que não é egoísta, a pessoa que não é ambiciosa, ela é modesta. Já o egoísta, já o ambicioso, ele sempre quer aparecer e quer sempre estar à frente dos outros, se destacando. A recomendação bíblica é essa: considere cada um os outros superiores a si mesmo. Você pode ser o que for, mas a recomendação de Paulo é esta: considere cada um superior a si mesmo. Fique sempre como o menor, não queira ser sempre o maior. Profundo, não é, irmãos? Sejam pessoas também altruístas. Veja o que é que ele diz no versículo 4 aí, olha. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Temos que ser pessoas altruístas. E o que é isso? A pessoa que não é egoísta, ela sempre quer o melhor dos outros, sempre deseja o melhor para os outros. Ela sempre está motivando aos outros, está sempre incentivando aos outros. É interessante, amados, que às vezes nós podemos ver, até no meio cristão mesmo, muitas pessoas dizem que se preocupam com os outros, mas muitos não querem colocar a mão no arado, mas nem por isso você vai deixar de fazer. Faça você. Considere o outro acima de você e faça o que você tem que fazer para Cristo. Seja altruísta. Se Deus está lhe incumbiu dessa função, faça. Não espere que os outros façam. Sempre motive os outros, sempre seja exemplos para os outros. Vá e faça. Jesus Cristo, amados, sempre ensinou desta forma. Ele ensinava, mas também ele fazia e mostrava como deveria ser feito. É isso. Devemos ser pessoas modestas, com modéstia, pessoas altruístas. Por isso que ele vai começar agora. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Olha o que o versículo 5 e o 6 diz, olha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo. E muitas vezes nós queremos ser maior que Jesus, melhor do que Jesus. Muitos não aprenderam a lição que João Batista ensina lá em Mateus, e lá em João também, que ele cresça e cada vez mais eu diminua. Irmãos, é isto. Nós devemos fazer de tudo, servir a Cristo em tudo,
não é para nós crescermos, é para que Cristo seja exaltado. E nós continuemos na posição de servos. O homem que Jesus disse, né? Homem nascido de mulher, nunca houve nem haverá mais puro do que João Batista. Este próprio homem, ele diz que ele cresça e eu diminua. Devemos seguir o maior exemplo de humildade. E este maior exemplo é Jesus Cristo. Por isso que Paulo sempre dizia, irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está mandando que os irmãos imitassem ele, não porque era Paulo, mas porque Paulo imitava verdadeiramente a Jesus Cristo. Cristo é o modelo a ser seguido. Mas também, aqui no texto, diz que nós devemos... Cristo, o que ele fez? Olha, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? Forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Irmãos, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Deixar todo o nosso egoísmo, toda a nossa ambição que talvez ainda está lá dentro do nosso coração, espírito de rivalidade, de querer ser sempre o melhor. Mas o exemplo que Cristo nos deu, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, mesmo Cristo sendo tudo, sendo Deus, Jesus se fez nada por nós, tornando-se ser humano, pequenino, para ser reconhecido em figura humana. Aqui, amados irmãos, é uma das coisas que eu vejo, onde foi a maior humilhação de Cristo. Foi ele tomar um corpo humano para ser reconhecido como uma criatura, e ele sendo o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele continua como homem no céu, glorificado. As pessoas pensam que Cristo deixou de ser homem. Cristo não deixou de ser homem. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Cristo está com o corpo dele glorificado, com um homem, corpo humano. É tanto que nós, no dia da ressurreição dos nossos corpos, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, pois ele é o nosso mediador. É por ele que nós temos acesso a Deus. Devemos nos esvaziar. E no versículo 8, o que é que ele diz? E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nos humilhemos, irmãos. Sejamos obedientes à palavra de Deus. Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Alguém já disse uma frase interessante que eu vou citar aqui. Ele disse: a humildade é a capacidade de suportar a humilhação e esperar que Deus o exalte depois. E foi isso que aconteceu com Cristo. A humildade é a capacidade de suportar toda a humilhação e esperar que Deus nos exalte depois.
E foi isso que aconteceu com Cristo. Cristo foi, a Bíblia diz, foi o mais humilhado que passou aqui na terra. E às vezes nós sofremos humilhações e nós retrucamos na hora. Achamos que temos tantos direitos, mas não suportamos ser humilhados tanto assim. Mas Cristo foi o homem mais desprezado, mais humilhado. E Ele deixou exemplo para nós. Porque humildade é isso. É a capacidade de suportar a humilhação e esperar que Deus depois o exalte. Foi isso que aconteceu com Cristo. Veja o que aqui diz, olha, o versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amados, é isto. Devemos, amados irmãos, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Devemos nos esvaziar de nós mesmos. Devemos nos humilhar, como Cristo se humilhou. Somente Deus pode honrar quem sofre ou quem sofreu humilhação. Então nós devemos esperar somente no Senhor e não no homem. Jesus é o maior exemplo de dizer não ao egoísmo, não às discórdias, não à ambição, não às rivalidades. Então, amados, esta é a primeira recomendação bíblica para nós vencermos a discórdia, a ambição, o egoísmo, a rivalidade que talvez ainda exista em nossos corações. Sigam o exemplo de Cristo. Sejam pessoas que tenham sentimentos positivos, pensamentos bons, pensem concordemente uns com os outros. Sejam modestos, sejam pessoas altruístas, ajudem um ao outro, incentivem um ao outro, sigam de exemplo um para o outro. Se outros não estão fazendo, faça. Nos esvaziemos, nos humilhemos e esperemos tão somente a recompensa que vem do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ter um exemplo maior do que o de Jesus, de mostrar como não ser egoísta e não procurar o seu eu em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, para vencermos as discórdias, o egoísmo, a ambição ou a rivalidade, que são palavras sinônimas, nós devemos estar aprendendo com o exemplo de Jesus Cristo. Mas também, em segundo lugar, nós devemos buscar a sabedoria de Deus e não a sabedoria do homem. Abram comigo, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Versículo 13 ao 16, que diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Vocês são sábios mesmo? Vocês são inteligentes? Aí Tiago vai dizer, olha, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Você é uma pessoa sábia mesmo?
Você é uma pessoa inteligente? Mostre, mediante, com mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Aí ele vai mostrar. Agora veja o inverso, o que é. Se pelo contrário, tende em vosso coração, veja só, inveja amargurada, olha só, e sentimento o quê? Faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, amados, queremos vencer a discórdia, queremos vencer a ambição, o egoísmo que talvez ainda reine dentro de nós, nós devemos buscar a sabedoria que vem de Deus. Tiago chama aqui sentimento faccioso. E o que é isso? Puro egoísmo, que faz a pessoa se sentir melhor do que as outras. Isso se chama egoísmo, sentimento faccioso. E o conselho de Tiago mostra que a verdadeira sabedoria que vem de Deus não pode ter egoísmo ou sentimento faccioso em nossos corações. O egoísmo, amados, provoca muitos problemas na vida de uma pessoa que parece desejar e tornar-se como uma pessoa isolada de tudo e de todos. Isso é perigoso. Não podemos nos isolar de tudo e de todas as coisas. Sabe por quê? Veja o que é que Provérbios 18, versículo 1 diz. Provérbios, capítulo 18. Devemos nos afastar daquilo que não glorifica a Deus. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Tem muitas pessoas que se isolam achando que estão sendo sábias, mas ele está fazendo aquilo só para o seu próprio interesse. E isto, como diz aqui o texto, isso está sendo contra a verdadeira sabedoria. E a base para este sentimento se chama o orgulho, que faz a pessoa pensar que pode ser melhor e que pode viver sem o seu próximo de forma isolada. Tem pessoas que são assim, né? Quer se isolar de tudo e de todos, achando que não precisa mais das outras pessoas, ou de outras pessoas. Ele pode fazer tudo, ou ela pode fazer tudo, sem precisar de ninguém. Mas ninguém, amados, faz nada sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Não devemos aprovar as obras das trevas. Mas viver de forma solitária é perigoso. A pessoa que é egoísta sempre está no meio de discórdia, pois não consegue aceitar muitas vezes a vontade ou o pensamento de outras pessoas. A sabedoria faz com que a pessoa reconheça seus erros, às vezes reconheça suas falhas, a sua pequenez,
e faz com que a pessoa pare, reflita e veja que quem está errada é aquela própria pessoa. Isto é sabedoria. Saber ouvir, refletir, ponderar e tomar uma posição. E não apenas se isolar. Porque o egoísmo se vence, em segundo lugar, com a sabedoria que vem lá dos céus. E nada melhor, amados, do que a palavra de Deus para nos dar sabedoria para nós lidarmos com este ou com esta obra da carne chamada discórdia, egoísmo, ambição, rivalidades. Jesus tinha muitos inimigos ou não tinha? Jesus muitas vezes ele saía apenas para orar, mas depois ele vinha e disse: a minha missão é pregar o evangelho do reino em todos os lugares. Jesus havia momentos que ele se refugiava e ia orar, mas Jesus estava sempre no meio do povo, mostrando a verdade, corrigindo e dizendo o que era certo e como deviam eles viver, tomando ele como exemplo. Então, para nós vencermos o egoísmo e cessarmos discórdias em nosso meio ou em nossas vidas, nós devemos tomar o exemplo de Jesus Cristo, saber suportar a humilhação e descansar em Deus, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos cada vez mais de Deus e buscarmos sempre a sabedoria que vem do alto. Aí sim, nós daremos um verdadeiro testemunho, porque há uma velha natureza dentro de nós, que nós muitas vezes discordamos de coisas que nós podemos sentar, conversar, ponderar e resolver toda e qualquer situação. Mas se isolar, se fechar, isso é perigoso. Não resolve nada. Se fechar, se isolar e não dialogar, sentar, esclarecer tudo às claras. Tem que resolver. E por último, nós devemos desenvolver como cristãos o verdadeiro amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele diz que é o amor ali, ágape, no original, ele diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, o verdadeiro amor, que é o amor ágape, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Irmãos, isso é uma coisa, nós já achamos que isso é fácil. Isso é uma coisa que só com o amor de Deus derramado em nossos corações que podemos agir, como Paulo aqui nos ensina. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Sejamos sinceros, amados irmãos, isso é fácil? O que é que os irmãos acham? Nós buscamos primeiramente o nosso interesse. Infelizmente, vivemos num tempo, como Jesus nos ensinou lá em Mateus 24, 12, que diz: por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, graças a Deus, eu convivi um bom tempo do Evangelho, que as pessoas eram mais sensíveis. As pessoas, elas se sensibilizavam mais com os outros. Mas depois de quase 25 anos que graças a Deus, eu estou no Evangelho, eu estou vendo hoje cristãos, amados, não vou falar do mundo não lá, cristãos, duro como uma pedra, insensíveis, duros. E o que é isso? Ao invés de nós estarmos, não é, nos tornando cada vez mais insensíveis, ou melhor, sensíveis, estamos cada vez mais insensíveis de uns para com os outros. Eu fico mesmo a perguntar primeiramente a mim: será que eu amo ao meu próximo mesmo? É isso que a palavra de Deus manda que a gente reflita. Será que eu estou amando o meu próximo mesmo, como a Bíblia me manda? Porque, amados, é como a palavra de Deus nos ensina. Quem conhece o verdadeiro amor de Deus, ele ama a Deus, ele ama ao próximo e ama a si mesmo. E isso, amados, como eu aplico primeiramente para mim, talvez isso já esteja em falta na vida, na minha vida ou na sua vida. Por ver tanta iniquidade, tanta perversidade, tanta crueldade, tantas desilusões, tantas decepções que nós temos no dia a dia, que nós somos tendenciosos ao amor que Deus derramou dentro dos nossos corações, que devemos compartilhar uns com os outros. Talvez isso vá esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e chegamos a um ponto que nós não desenvolvemos mais o amor cristão que devemos desenvolver de uns para com os outros. O egoísmo é algo terrível. Só pensa na pessoa em si mesmo. Talvez você pense assim: eu não sou uma pessoa egoísta. Tenha cuidado. Será que não somos, irmãos, pessoas egoístas? Que pensamos primeiramente na gente mesmo, em nós mesmos, e não pensamos primeiramente no que Deus está mandando nós fazermos primeiramente. Às vezes Deus está mandando eu fazer, você fazer alguma coisa, e nós botamos nosso interesse primeiro à frente do de Deus. E o que é isso? Egoísmo, desobediência. E às vezes nós pensamos que não somos egoístas. Então, amados, o apóstolo Paulo aqui, como nós vimos, escreve aos Filipenses. Ele lamenta a ausência de pessoas com esse tipo de sentimento. E que essas recomendações que ele nos indica na sua palavra serve para curar o nosso egoísmo,
e acabar as discórdias, as rivalidades, as ambições. Seguir o exemplo de Cristo, buscar a sabedoria de Deus que nos ensina a sermos pessoas melhores e conhecermos e desenvolvermos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, que é o melhor remédio contra o egoísmo. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça a não sermos pessoas egoístas, ambiciosas. Estamos sempre criando rivalidades, discórdias, mas que tomemos o exemplo de Cristo. Porque nós fomos chamados para darmos um verdadeiro testemunho. Como Cristo andou, assim como diz Pedro lá na sua primeira carta, capítulo 2. Para isto o mesmo foste chamado, para seguirdes os seus passos. Não é fácil. Temos que nos esvaziar mesmo. Temos que nos quebrantar diante de Deus. Temos que dizer não ao nosso eu. Porque senão nós jamais conseguiremos testemunhar uma vida que glorifica o nome de Deus. Deixemos as discórdias, as ambições, as rivalidades. E eu fico olhando, amados irmãos, vou ser sincero. Internet é uma coisa tão vulgar nos nossos dias, a começar aqueles que pregam até o Evangelho e passam mensagens do Evangelho. Não estou sendo contra, não, mas muitos estão fazendo ali por egoísmo. Não vou dizer que são todos. Nós vemos pastores brigando uns com os outros, discutindo, sendo rivais uns dos outros, cristãos tendo debate uns com os outros, quem é que está certo, quem é que está errado. Irmãos, eu vou ser sincero, eu estou cheio dessas coisas. Porque a regra de fé que Deus deixou, sabe o que é? Olha, é a Bíblia. Bíblia, leia a Bíblia, que ela ensinará você a ser um verdadeiro cristão. Muitos debates estão tendo na internet, não edificam nada. Às vezes só traz, sabe o que mais? Confusão para a mente do povo. Quem é que está certo? Porque eles estão discutindo um com os outros, um diz que está certo, outro diz que está errado. E a Bíblia diz que a lei não foi feita para discutir, ela foi para ser pregada, ensinada. Quem crê, creu. Quem não crê, não creia. E que Deus nos ajude. Tempos difíceis virão mais adiante. Isso é para nós termos cuidado com o nosso egoísmo, não criarmos rivalidades. Veja como foi que Paulo tratou ali em Filipenses. Ele disse, pouco me importa que preguem. Estão pregando por inveja, outros por discórdia. Eu só sei que eu estou pregando sinceramente. Por quê, amados? Haverá o dia da prestação de conta.
E cada um vai responder diante de Deus o que ensinou na palavra de Deus. Se era de Deus ou se era dos homens. Uma coisa eu sei, eu faço como Gamaliel, sabe o quê? Se for de Deus, vai permanecer. Também se não for de Deus, vai se acabar. Vai ser humilhado, vai ser pisado pelos homens. Mas a palavra de Deus, quando ela é pregada, eu sempre costumo dizer, amados, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, mas ao mesmo tempo é sincero. Estão tirando a simplicidade do Evangelho dos nossos dias. A sinceridade do Evangelho. Os ímpios estão blasfemando aí, zombando dos crentes, mais do que já zombavam. Por quê? Porque nos cristãos dos nossos dias, que se dizem cristãos, não vê mais luz. Não se comportam como cristãos. Não suportam humilhação. São cheios de direitos. Irmãos, como eu falei, ser humilde é suportar a humilhação e descansar e entregar a Deus, que vê e que recompensa cada um segundo as suas obras. Deixe com Deus. Não vá querer fazer o que só Deus tem poder para fazer. Porque Deus, como nós vimos lá no Salmo 11, Ele do céu está sentado no seu trono. Ele está contemplando todos os homens. Pensa que passa alguma coisa despercebida ao Deus que nós servimos, é? O Deus que nós servimos é um Deus único. Às vezes nós corremos até o erro assim que eu vejo, ao uso do pronome. Nós temos um Deus, nós não temos um Deus, nós temos o Deus Todo-Poderoso. Porque se eu disser um, tem outro, pode ser igual a ele. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso. Ele é único e não existe outro. Então, amados, Deus nos ajude como igreja, Deus nos fortaleça e que a graça de Deus seja sobre as nossas vidas. Como disse Timóteo, dias difíceis virão mais ainda. Se preparem, que os homens serão cada vez mais egoístas, avarentos, irreverentes, ingratos, desobedientes a pai e a mãe, não tem respeito por ninguém. E nem por isso você pode se deixar levar por essas pessoas. Mas testemunhe como um verdadeiro cristão. Haja como Cristo agiu. E se comporte como um verdadeiro cristão. Deus tenha misericórdia de nós como igreja. E nos fortaleça para perseverarmos na palavra de Deus. Porque quem é crente, amados, essa palavra aqui, ó, pode tirar o livro dela aqui, ó. Mas essa palavra, sabe onde é que está? Está inscrita na sua mente e nos seus corações. Não tem quem arranque. Quem é nascido do alto, não tem quem tire essa palavra da sua mente e do seu coração. Vai permanecer nela, porque a semente que foi plantada, ela vai produzir. Frutos para a glória de Deus. Dentro de uma vida simples, humilde, dedicada ao santo Evangelho de Jesus Cristo. Não buscando seus próprios interesses, mas primeiramente os que são de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.